gente, muito boa tarde. Estamos chegando hoje, terça-feira, dia do seu direito. A gente vai trabalhar bastante hoje. A gente vai fazer muita coisa hoje, principalmente aprender. E quando a gente fala em aprender, dá um canto aí no sofá. Deixa a gente ficar pertinho de você, porque a gente adora quando a gente está pertinho de você. Você sabia que aquela pessoa que só pelo seu esforço, sabe? Acho que você conhece gente assim. Só pelo seu esforço não é capaz de ganhar a estima, a atenção dos outros, nem a própria atenção. Muitas vezes ela se esforça tanto e não consegue nem a própria atenção. Geralmente essa pessoa, ela procura muitas vezes apontar só o defeito do outro, como se por acaso ela não tivesse nenhum defeito. Quem não tem defeito? Quem não tem defeito? São pouquíssimas as pessoas, mas são poucas mesmo, capazes de tolerar nos outros os defeitos que elas próprias possuem. Sabe por quê? Porque quando a gente vê um defeito nosso na outra pessoa, isso agride, isso mostra a nossa realidade, isso mostra o quanto a gente é humano e quanto a gente pode errar. O problema não é ter defeito, o problema é não reconhecer quando a gente tem esse defeito e se humilhar perante ele. Essa é a nossa mensagem dessa terça-feira, que está lotada de coisa, dia do seu direito. E a gente está tão feliz porque as nossas curtições no Facebook estão disparando, é sinal que a gente está muito pertinho de você, a gente quer que muito mais fique pertinho da gente, muito mais pessoas, né, Luquinha? Com certeza, ficou linda Sol. essa blusa em você. Obrigado, Sol. Me seu kit, né? Veste muito bem. Boa tarde, Solange. Boa tarde você de casa. Já curtiu nossa página no Face? Não? Tá esperando o quê? facebook.com/falando nisso Band. E você pode deixar a sua pergunta e participar com a gente pelas redes sociais, concorrendo a prêmios. Hoje, olha só que legal. Você pode ganhar, é um kit passeio, Solange. Kit passeio. Kit passeio que eu tô falando aqui, ó. 4 ingressos para você e com a sua família para curtir a Turma da Mônica no circo e também 4 pizzas, a deliciosa Pizza Hut. Tá esperando aqui, então participou, curtiu nossa página no Face, fez essa pergunta, você já vai estar concorrendo automaticamente. Você pode participar também pelo 9711-1313, opção 1, e depois novamente pelo Ligue Band, ou ao vivo, 3922-1387. Exatamente, tem tanta coisa. Sexta-feira vocês vão ver o que vem de prêmio aí, muito legal. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que entra em vigor, a lei entra em vigor hoje, terça-feira, hoje é dia 2 de abril, né? Isso. Hoje é dia 2 de abril. As novas regras que comandam os direitos e deveres das empregadas domésticas e dos patrões. Tem tanta modificaçãozinha que atrapalha mesmo a cabeça da gente. É por isso que ela está aqui para nos orientar, para orientar você que pode fazer a sua pergunta. Doutora Rosângela Vasconcelos, advogada. Oi, Rô, querida Rô, obrigada pela sua participação. Obrigada eu, Sol. Aqui no programa. Bom, entra em vigor hoje a tal da PEC, né? Estão chamando de PEC das empregadas domésticas, ou seja, uma coisa que a gente sempre falou aqui no programa, né? Por que elas não têm direito a isso, aquilo, enfim. Agora aumentaram os direitos. Quais os novos direitos que antes elas não tinham? Os novos direitos, eu só queria fazer uma ressalva. Não é que as domésticas agora passaram a ter as regras da CLT. Houve uns benefícios que se estenderam da CLT para as empregadas domésticas, porque a doméstica continua sendo um caráter diferenciado, porque ela trabalha para uma família ou um núcleo familiar sem fins lucrativos. Então, isso significa que isso não está previsto na CLT. O que você me perguntou, Sol, é o fundo de garantia, que antes não era obrigatório, agora ele vai passar a ser, as horas extras, o auxílio creche. Não sei se você se lembra... Auxílio creche também? Auxílio creche. Não sei se você se lembra quantos programas nós fizemos aqui de acidentes do trabalho. Foi. Que você dizia que era um absurdo a doméstica não ter. Sim. É um dos benefícios também, o adicional noturno, as horas extras, o salário família, que já é, mas não é regulamentado. Esses são os acréscimos que é para elas terem direito. Ok, agora como é que a gente faz esse controle, né? Daqui a pouquinho a gente vai saber, assim, se a pessoa é registrada, como é que você faz controle do número de horas que ela tem que trabalhar, se a patroa, por exemplo, trabalha fora, como é que ela vai controlar esse horário
da empregada doméstica, né? E o que é empregada doméstica? O motorista também vale? A babá também vale? Luquinha, eu estou cheio de dúvida e o pessoal do Face também, né? Cheio de dúvida, e a Silvia Regina pergunta o seguinte: boa tarde. Quando a minha assistente do lar ficar grávida, quais são os direitos que ela tem? Boa pergunta. Os mesmos direitos que já estavam previstos para a regra do salário maternidade, que ela vai ter, a licença, né? São 4 meses de licença após a confirmação da gravidez e mais 1 mês depois do parto. Os benefícios que já eram previstos mesmo. O fato do salário, o auxílio maternidade, ela não tem nada, não tem nexo a ver com a nova PEC 66 das domésticas. Tem uma preocupação muito grande, principalmente das empregadas domésticas. Vai aumentar o desconto no salário? Olha só, desconto praticamente não, né? Eu queria fazer um parênteses. Aquelas que já estão trabalhando, você não vai poder começar a descontar, porque ela vai ter redução salarial. E se ela tem redução salarial, isso não é previsto na CLT e não pode ter o salário diminuído. Essas regras, elas vão valer para os empregos, os vínculos começados a partir de agora. Porque se você pega uma empregada sua, eu estava discutindo hoje isso de manhã cedo, eu tenho uma empregada lá em casa que vai 3 dias por semana. Eu vou dar hora de descanso para ela de 1 hora, 2 horas. Que tem que ter. Eu não tenho quarto de empregado. Ela vai tirar essa 1 hora aonde? Vai ficar em pé, olhando para mim, vai sentar no sofá vendo televisão, vai deitar na minha cama. Como é que eu vou regulamentar isso? Entendeu? Se ela resolve tirar 2 horas, eu vou mandar ela passear na rua? É uma situação que é um benefício para a doméstica, mas ainda está muito confuso. Tem muitos juristas ainda questionando com relação a essas regras. Ok, então. Vamos ver, a Daniela está na linha, Rô, antes da gente entrar com mais pergunta do Face. Oi, Daniela, linda. Obrigada pela sua participação, viu? Boa tarde. Boa tarde, lindona. A minha mãe, ela é doméstica há 15 anos na mesma casa. Sim. E agora, com essa mudança de lei, a patroa dela falou que elas vão ter que rever algumas coisas, principalmente o salário, né? O patrão sempre quer defender o deles, nunca o do empregado. E ela disse para minha mãe que, dependendo de como for, ela vai dispensar a minha mãe e pegar por dia. Mas se trabalhar, quantos dias da semana ela tem que trabalhar para estar registrada? E referente a essa de 1 a 2 horas de descanso, a patroa dela também disse que não acha necessário porque vai atrasar o trabalho dela. A patroa não tem que achar nada necessário. A patroa tem que seguir a lei, o que está preto no branco no papel, pronto, acabou. Isso daí é lei, virou lei e a gente tem que cumprir, todo mundo tem que cumprir. Isso daí é viagem na bananeira da patroa da sua mãe. Agora, você falou da redução de salário. Muitas empregadas domésticas, que a gente está vendo em entrevistas por aí, elas estão com esse receio mesmo. Vai reduzir meu salário, é preferível então eu ser diarista. O que é considerado diarista? O que é considerado uma empregada doméstica dentro dessa nova PEC? Eu vou falar em termos de jurisdição, tá? De jurisprudência. A partir de 2 dias já é considerado habitualidade. Sendo considerado habitualidade, já é vínculo registrado em carteira. A partir de 2 dias. Se ela passar a ser diarista, ela não vai ter os benefícios que a PEC 66 dá para ela, né? Ela vai passar a ser uma pessoa autônoma, vai recolher a previdência por conta própria e os riscos todos do trabalho por conta própria. Agora, por que tem redução no salário? Por causa desses descontos, quando a pessoa é registrada? Não é isso, é porque, veja bem, antes você podia descontar determinadas coisas, hoje você já não pode mais. Por exemplo, o Vale Transporte. Se você não descontava, pagava ele na íntegra ou o INSS, você agora não vai poder descontar. Agora, aquela que começou um registro agora, aí sim. Aí você pode descontar. Com essa PEC, o custo que vai sair para o patrão é em torno de 40% só. A mais? A mais. É muita coisa. Eu acho assim, o errado não é a lei, não. O errado é o país que aumenta impostos, é uma quantidade absurda. Só até março foram 300 bilhões de reais arrecadados de impostos, que a gente não sabe para onde vai esse dinheiro. Lucas Sanseverino, se você souber, você fala para mim, que eu vou pegar um pouquinho para mim? Olha, é difícil, viu? Faz outra pergunta, eu consigo falar em várias línguas, várias coisas para você, mas isso eu não vou saber responder, não. A gente está com várias perguntas aqui, Sol, mas a gente vai fazer aquela parte. Conferir agora as notícias da redação. Vou pedir uma coisinha para vocês. Vocês sabem que a gente sempre brinca aqui no Falando Nisso, né? A gente chora junto, a gente se emociona junto. Mas se tiver criança na sala nesse momento, você, por favor,
tira a criança da sala ou tampa os olhinhos dela. Mas a gente teve que pôr essa matéria aqui no ar de tão indignado que é uma situação dessa. 8 policiais militares foram presos, suspeitos de envolvimento na execução de 2 jovens em São Paulo. As câmeras de segurança gravaram a ação dos criminosos, toda a ação. São imagens impressionantes e mostram a frieza dessas pessoas, que eu não sei se a gente pode chamar de ser humano. A reportagem é de Sandro Barbosa. As imagens feitas por câmeras de segurança mostram como 2 desses 3 jovens foram executados na zona leste de São Paulo. Os rapazes conversavam em frente a uma empresa. A hora do vídeo está errada. Era pouco mais de meia-noite. 2 homens em uma moto param em frente. Eles sacam armas e mandam todos se virar. Pelas costas, atiram várias vezes. Um dos rapazes sai correndo. Os outros 2, William Alexandre Ferreira e o adolescente Ivanildo Bezerra dos Santos, o Piuí, são mortos. No chão, eles ainda recebem tiros na cabeça. Os assassinos voltam para a moto e vão embora. No mesmo momento em que as execuções aconteceram, havia a poucos metros dali, como mostra a imagem, uma viatura da PM parada. Depois que os criminosos deixam o local, ela passa pelos corpos e não para verificar o que aconteceu. A suspeita de que os policiais estavam dando cobertura aos assassinos. Não há confirmação da participação de policiais militares. É uma hipótese forte. Mesmo sem provas, 8 policiais militares foram presos administrativamente. Foi nesta mesma rua que Piuí passou a ser extorquido e ameaçado de morte. Para não preocupar os pais, ele manteve a história em segredo. A única pessoa que sabia que o adolescente de 14 anos estava com os dias contados era uma irmã. O irmão chegou em mim e falou que os policiais pediram dinheiro para ele, mas só que ele não tinha. Aí os policiais falaram que ia voltar lá de novo e ia fazer isso com ele. Uma das vítimas tinha passagem por roubo. Já o menor Piuí era usuário de drogas segundo amigos, mas trabalhava. Usava esta carroça para coletar material reciclável. A polícia quer encontrar este terceiro rapaz que escapou da execução. Como é que a gente pode dizer que isso é lei, né? Se é policial ou não, tem que ser feita a lei. E se é policial, não tem que ser preso administrativamente. Tem que ser preso. Crime é crime, não tem diferença. É uma coisa absurda, né? E olha só, vamos ver se vai funcionar essa boa notícia. Vamos ver se vai funcionar, Pedro Mariano. 1 em cada 10 pacientes dos hospitais brasileiros é vítima de algum tipo de erro médico. E para tentar reduzir esse número, o Ministério da Saúde lançou um programa que determina medidas de segurança, tanto para médicos quanto para enfermeiros. A reportagem é de Rinaldo de Oliveira. 1 ano e 2 meses depois da morte de Marcelo Dino, de 13 anos, que foi internado com uma crise de asma em um hospital particular de Brasília, o Ministério Público do Distrito Federal pediu que a Justiça arquivasse o caso. O pai, Flávio Dino, presidente da Embratur, considera o pedido um absurdo. Erro médico, erro da profissional de enfermagem, da auxiliar de enfermagem e erro do hospital. Eu lamento muito que a promotoria tenha adotado essa atitude porque não levou em conta o que está apurado pela própria Polícia Civil do Distrito Federal. Um levantamento da Fiocruz mostra que é alta a quantidade de erros médicos nos hospitais brasileiros, públicos e privados. 1 a cada 10 pacientes é vítima de algum tipo de falha. E 67% desses erros poderiam ser evitados. Os problemas mais comuns são erros nas cirurgias, infecções e erro na administração de remédios. O programa lançado pelo governo obriga os hospitais a adotarem 6 normas de segurança, entre elas, higienização das mãos dos médicos, que hoje não é obrigatória, checagem de equipamentos cirúrgicos, notificação de problemas com os pacientes e a criação, em até 120 dias, de núcleos de segurança ao paciente. É uma regra que obriga os hospitais, se quiserem funcionar como hospitais, terem um núcleo de segurança do paciente dentro do hospital, ou seja, profissionais que cuidem da segurança do paciente, da entrada até todos os procedimentos, a saída desse paciente dentro do hospital.